O Ministério da Igreja Batista Bíblica tem procurado alcançar vários setores da nossa sociedade. Dentre esses projetos, nós temos o programa Paz e Esperança, pela Univaz FM, que vai ao ar todos os sábados, a partir de 12:30. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, você será muito abençoado com o programa Paz e Esperança aqui do nosso ministério. Também temos um outro projeto chamado Ligue para a Vida, é o 3421-2800. Nesta linha sempre há uma mensagem que vai impactar, que vai abençoar a tua vida. Então você que está nos assistindo aqui pela TV Libertas, pegue seu telefone e ouça a mensagem do dia, 3421-2800, e você vai ouvir sempre uma palavra que fica no ar 24 horas. Todo dia, meia-noite, essa mensagem é trocada e você pode estar ligando sempre para a vida, 3421-2800. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Filho, de volta para casa. Deus vai restaurar a tua família, porque Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que vai fazer grandes milagres aqui na tua casa e nesta igreja. De Deus, através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. É muito triste quando nós vemos que uma família que não busca Deus, que não tem o temor de Deus, ela passa a ter consequências disso na própria descendência, porque não se busca Deus. E aí os filhos... Eu carrego a luz de Deus através de mim. Está na hora de nós homens, você que é marido, você jovem, tomar uma posição de ser sacerdote da tua casa, de dizer o seguinte: vamos para a igreja, vamos servir a Deus. É muito triste quando a gente vê as esposas chegando à igreja e os maridos em casa, assistindo televisão, assistindo futebol. Sabe, muitas vezes as mulheres são as que mais são perseverantes. Mas eu quero te chamar a sua atenção, você que é homem, para que você tome essa decisão de conduzir a tua casa para a casa do Senhor, de levar a tua família para Deus, de levar teus filhos para os caminhos de Deus. Como é importante isso nos dias de hoje. Mas eu quero que você também tome essa posição de que você possa servir a Deus com integridade, com firmeza, dependendo de Deus, não de você. Porque tem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver. Tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir ter, não vai ter a resposta que a gente gostaria de ter. Um grande pastor chamado Martin Luther King, ele dizia o seguinte: que tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos, eu perdi. E tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu ganhei. Eu quero que você coloque tudo aquilo que você acha que não está dando conta, que não consegue resolver, coloque diante de Deus. Deus vai resolver para você. Não é você que vai resolver os seus problemas, mas é Deus. Jesus clareia através de mim. Cadê assim, ó? Através. Clareia. Clareia o Brasil. Vai. Através de mim. Jesus faz o quê? Vou brilhar minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Cadê? Jesus faz o quê? Graças te damos, Senhor, porque tudo podemos fazer e colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. E neste momento,
A tua igreja intercede em favor do seu Walter. Próximo dia 5, dia 5 vai ser sábado que vem. Nós vamos ter o primeiro encontro de casais deste ano de 2016. E este encontro será lá na minha casa, tá? Será lá na minha chácara. E eu preciso que você que vai participar, vai ser no sábado, não será na sexta-feira, vai ser no sábado, a partir das 19h30. Às 19h30 estaremos com vocês. Uma cidadania celestial. Qual o propósito de se ter essa cidadania? Nós vamos responder hoje qual que é o propósito dessa nova cidadania. Aí em Efésios capítulo 1, nós vamos começar aqui no versículo 3 e terminaremos no versículo 14. Então acompanhe comigo. Diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, para explicar para nós o propósito de nos dar essa cidadania celestial, essa cidadania que é tão importante para nós, porque veja bem que ele fala que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então essa cidadania traz para nós bênçãos nas regiões celestiais, naquilo que nós esperamos da nossa cidadania celestial. Ele vai também, por meio de um hino, explicar esse propósito. Esse texto que nós lemos aqui, do versículo 4 até o versículo 14, esses 10 versículos, Paulo escreveu um hino, e que tem um refrão, e esse refrão é que traz para nós a resposta: qual o propósito de Deus dar para mim e para você uma cidadania celestial? E a resposta está aqui, quando ele repete isso nesses refrãos. No versículo 6, quando ele fala: para louvor de sua graça. O objetivo, o propósito de Deus de dar para você o green celestial, o cartão celestial, o card celestial, né? O cartão celestial é para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória da sua graça. Ou seja, você tem um propósito muito específico sendo cidadão celestial: glorificar a Deus. Então veja bem, e ele vai mostrar que essa glorificação tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa nova cidadania que nós temos, ela é feita por uma ação de Deus na vida daquelas pessoas que se tornam cidadãos espirituais, celestiais, cidadãos que vão participar do céu e que tem a participação tanto do Pai como do Filho como do Espírito Santo. A ação de Deus nessa transformação nossa em cidadãos celestiais, o propósito de Deus tem a participação tanto do Pai como do Filho como do Espírito Santo. E nós vamos entender isso agora nessa manhã. Ele diz o seguinte, no versículo 4 e versículo 5: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade,
para louvor da sua glória. Aqui ele escreveu a primeira estrofe e o refrão, para louvor da sua glória. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, que ele nos escolheu, que você que é salvo por Jesus Cristo, que participa desse grupo, que são chamados cidadãos celestiais, você foi escolhido por Deus. Nós vamos contra aquilo que é a direção que o mundo ocupa, porque a sua cidadania ela é diferente de cidadão desse mundo. Você tem uma cidadania celestial que tem um objetivo que é glorificar a Deus e que é diferente dos valores desse mundo. Então, para você ser um santo e irrepreensível, alguém que não tem nada para ser repreendido, você tem que seguir os valores de Deus e não os valores desse mundo. Com isso, algumas pessoas vão falar o seguinte: não, mas espera aí, isso que você faz é muito diferente. Mas por que disso? Porque eu tenho valores celestiais e não os valores desse mundo. Eu tenho os princípios da palavra de Deus, de honestidade, de valores morais que eu preciso seguir. Só que ele fala o seguinte, que o fato de nós termos esses valores mostra que nós somos pessoas predestinadas para um fim específico. Nós somos adotados como filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com Deus. O texto de Efésios, no capítulo 5, fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quando a gente olha para uma criança, normalmente a gente vê que ela imita muito aquilo que o pai faz. E como filhos amados de Deus, nós precisamos ser pessoas que imitam a Deus. E o padrão de Deus é alto. Porque ele fala que nós precisamos ser o quê? Santos e irrepreensíveis. Quando Deus fala com a igreja de Corinto, ele fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Ele não está chamando a gente para ser santista, mas ele está falando o princípio do padrão da palavra de Deus, que é ser santo, separado dos valores desse mundo, porque ele também é santo. E um filho amado de Deus, ele imita a Deus. E interessante que ele usou uma palavra forte aqui. Ele falou que você é predestinado. Sabe o que é uma coisa predestinada? É uma coisa que ela não pode fugir do propósito para o qual ela foi definida. Você foi predestinado para ser filho de Deus. E para isso você não pode fugir dessa responsabilidade. Então o que eu preciso fazer? Avaliar minha vida e entender o seguinte: que Ele me escolheu para ser uma pessoa diferente dos valores desse mundo. Para quê? Para o louvor da graça de Deus. Então o primeiro cântico, a primeira estrofe desse hino fala o seguinte: que Deus escolheu você para ser parecido com Ele, para o louvor da sua glória. Ele te escolheu para isso, Ele te predestinou para isso. Mas ele fala uma outra coisa ainda, continuando aqui, que ele fez isso por meio de Jesus Cristo. E o texto fala: segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo um bom propósito. E essa ideia de bom propósito é um propósito prazeroso, algo que traz satisfação para Deus naquilo que Ele planejou. A igreja é um instrumento de Deus na terra. A igreja é uma identidade de Deus aqui na terra que foi criada para trazer prazer para Deus. Ele olha para esse povo reunido aqui, a gente vai ver em Efésios aqui como que a igreja traz algo que é muito importante para o coração de Deus nos próximos capítulos, em que Ele se alegra com a igreja. É interessante notar que nós cristãos muitas vezes criticamos a igreja pelos seus valores, pelo que acontece, mas Deus se alegra com a igreja. A igreja foi criada, foi instituída por Deus, uma instituição divina, para que ela traga prazer e alegria para Deus. Mais do que nós nos sentirmos bem por nos reunirmos aqui na igreja, desfrutarmos do amor de Deus, nós estamos aqui para que Deus sinta prazer naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. A pergunta é: aquilo que você faz no decorrer da sua semana alegra o coração de Deus? Ele sente prazer ao olhar para a sua vida e falar assim: puxa vida, esse
me alegra, eu sinto prazer em ver como que ele vive a vida dele. Como filhos amados de Deus, nós precisamos viver aqui para que o coração de Deus se alegre. Mas o texto fala que ele nos adotou por meio de Jesus Cristo. E você vai ver uma coisa interessante no livro de Efésios. E eu falei isso a semana passada para vocês lerem o livro de Efésios e anotarem todas as vezes que ele fala em Cristo Jesus, ou nele, ou por meio dele, em referências à pessoa de Jesus. Ele quase que repete isso em cada versículo no livro de Efésios. Que tudo que nós somos, tudo que Deus planejou para as nossas vidas, é em Cristo Jesus e por meio dele. Então, nós somos separados por Deus, escolhidos por Deus. Ele nos deu uma predestinação de sermos filhos dele para o louvor da sua glória. Mas ele fala outra coisa interessante, que ele nos concedeu isso gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, gente, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados foram pagos. Essa velha cidadania nossa desse mundo, com os valores desse mundo, com a herança de pecado que nós temos, ela é redimida por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. O cidadão celestial, ele tem a sua cidadania pela escolha de Deus, mas também pela obra de Jesus Cristo. Ninguém pode ser um cidadão celestial sem ter sido lavado pelo sangue de Jesus Cristo. A remissão, a redenção que nós temos é por causa da obra de Jesus Cristo. Além do mais, ele fala que Deus, para esse louvor da sua glória, ele nos desvendou um mistério que é o mistério da sua vontade. E Paulo, quando começa a falar sobre esse mistério, ele não declara ele de imediato. Nós vamos perceber pelo livro que o mistério da vontade de Deus é a instituição da igreja que acontece por Jesus Cristo. Esse povo chamado igreja, que tem cidadania celestial, que não tem a ver com a placa da igreja que eu frequento, mas o fato de eu pertencer ao corpo de Cristo, é um mistério que Deus não havia revelado ainda no Antigo Testamento, mas que fala a respeito desse povo que tem cidadania celestial, que anda em obediência ao Senhor, mas que foi resgatado da condição de pecador, de afastado de Deus, de longe de Deus, por Cristo Jesus. Então, Deus nos escolheu para sermos seus filhos, nos predestinou para sermos seus filhos. Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo. Ele nos desvendou esse mistério chamado igreja. E ele fala que esse beneplácito, essa boa vontade que ele propôs fazer na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, Deus tensionou que a igreja ela fosse instituída, ela fosse criada, ela fosse salva por Jesus Cristo. E ele fez convergir em Jesus Cristo não só as coisas celestiais, como também as coisas terrenas. E olha só o que ele diz aqui no versículo 10: de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A plenitude dos tempos aqui é relacionado à vinda de Jesus Cristo e à obra que ele fez aqui. Nós, aqui na terra, achamos que estamos conduzindo tudo o que acontece. Nós estamos tentando salvar o planeta, nós estamos tentando melhorar as coisas nesse mundo, mas o texto fala aqui que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergem para Jesus Cristo. A palavra convergir quer dizer colocar debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então a igreja, ela anda debaixo da autoridade de Jesus Cristo e está sujeita a ele. Aí nós falamos assim, mas espera um pouquinho. Se não está, se o mundo aqui e os céus estão sujeitos a Jesus Cristo, por que as coisas ainda não estão melhores? Se Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se todas as coisas foram convergidas em Jesus Cristo, porque Ele ainda não terminou a sua obra. Por isso que nós não vemos ainda o resultado final.
A obra de Cristo foi começada na cruz do Calvário, mas será encerrada quando todo o Evangelho foi pregado em todo o mundo, e quando então todos aqueles que serão salvos serem recolhidos e instituída, então completada essa instituição chamada igreja, e aí então tanto o céu como a terra estarão debaixo da autoridade de Jesus. Ela começou na cruz do Calvário, mas ela terminará quando Deus cumprir o seu propósito e todos então se renderem em louvor e adoração a Deus. E o versículo 12 fala, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o bom propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, assim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então a cidadania celestial é alguém que fomos escolhidos para sermos filhos de Deus, para o louvor da sua glória. Somos salvos pelo Filho de Deus, redimidos, recebemos a redenção para o louvor da sua glória. E vamos continuar aqui no versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E agora então ele fala o seguinte, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse hino tem a escolha de Deus em me transformar em filho dele, a obra de Cristo em me redimir dos meus erros, dos meus pecados, e a ação do Espírito Santo em me selar como filho de Deus. Aqui é você recebendo a sua certidão de cidadão celestial. O selo, ele tem uma função especial. A primeira, dar autenticidade a um documento. Não sei quantos de vocês aqui têm a certidão de nascimento mais nova. A minha mais antiga um pouco era o carimbo, não é isso? E o como é que chama lá o rapaz o escrivão assinava lá a minha certidão. Mas agora, por uma questão de segurança, toda certidão de nascimento ela recebe um selo que é colado. E a ideia do selo é basicamente igual a essa. A diferença é que o selo, naquele período, era um documento, eles colocavam uma tinta e o rei então ele imprimia, ele pressionava aquela tinta com o anel dele, e esse anel então deixava ali as marcas daquele rei dizendo que aquele documento era autêntico. Então veja bem, o Espírito Santo, ele traz para nós um selo de autenticidade. Qual que é? Que eu sou cidadão que? Celestial. E a segunda, que eu sou propriedade de Deus. Mas esse selo também traz uma outra coisa interessante. Que uma vez que você recebeu essa cidadania, você não a perde. Cidadania é uma coisa importante. Por exemplo, no período do Império Romano, as pessoas recebiam o título de cidadão romano. E o título de cidadão romano, ele era adquirido de algumas formas. Primeiro, você nascia como cidadão romano. Então você já nascia numa cidade que tinha título de cidade romana, e você já nascia com um cartãozinho lá chamado cidadão romano. Você já tinha esse título de reconhecimento. A segunda forma era por mérito. Você fez algo pelo Império que foi extraordinário, então você recebia gratuitamente, por causa dos seus méritos, o título de cidadão romano. Ou então, você poderia comprar esse título. De que forma? Você juntava dinheiro, tinha lá uma grande quantia, você ia lá e pagava pelo seu cartão de cidadão romano, pelo título de cidadão romano. Os Estados Unidos têm o Green Card, que muita gente sonha com isso, né? E que é conquistado também de algumas formas, algumas até que o pessoal tenta conseguir de uma forma meio que ilegal, casando com algum americano, ganha título, depois separa e faz alguma coisa desse tipo.
Mas o título de cidadão celestial, somente uma pessoa dá. Quem é? O Espírito Santo. E ele só dá isso por uma única forma: por Jesus Cristo. Para que você receba o título de cidadão celestial, você precisa crer e confiar em Jesus. Somente aqueles que foram redimidos, que receberam a remissão dos seus pecados por Jesus Cristo, é que recebem o título de cidadão romano, de celestial. Desculpa, estou confundindo os cidadãos aqui, né? Somente aquele que creu em Jesus. Para que você receba esse título, para que você receba esse selo, você precisa crer em Jesus. Esse selo também tem algumas características. Primeiro, ele não pode ser revogado. Ele dá, como eu já disse anteriormente, a autenticação: eu sou cidadão celestial, verdadeiramente celestial. E além disso, ele fala outra coisa interessante: que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da herança celestial que nós temos. O texto começa dizendo o seguinte: que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos do cidadão celestial são no céu. As bênçãos celestiais, elas não perdem valor com o tempo, elas são eternas e duradouras e têm o selo do Espírito Santo. Então olha só, gente, o propósito de Deus é definido por um hino que ele fala aqui: o Pai nos escolheu para sermos seus filhos, para o louvor da sua glória. O Filho nos salvou para o louvor da glória de Deus. E o Espírito Santo nos selou, nos deu autenticidade para o louvor da glória de Deus. Por que você recebeu o título de cidadão celestial? Para o louvor da glória de Deus. Você é filho de Deus. Você foi salvo por Jesus Cristo. Então, honre a cidadania que você tem. Semana passada eu contei a história da Rainha Vitória, quero repeti-la aqui, que diz o seguinte: que ela não sabia do fato de que seria rainha. Mas enquanto ela estava sendo educada, nos livros de história mesmo, ela descobriu que ela seria a próxima rainha da Inglaterra. E aí então ela pegou e disse o seguinte: então eu tenho que me portar como uma rainha. Irmãos, nós somos cidadãos celestiais. É por isso que nós precisamos viver nesse mundo como cidadãos celestiais, como filhos amados de Deus, salvos por Jesus Cristo e selados pelo Espírito Santo, santos e separados para um propósito, para mostrar como é a cidadania celestial e assim então glorificar a Deus nesse mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Vamos pegar nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Filho de volta para casa. Deus vai restaurar a tua família, porque Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que vai fazer grandes milagres aqui na tua casa e nesta igreja. De Deus, através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. É muito triste quando nós vemos que uma família que não busca Deus, que não tem o temor de Deus, ela passa a ter consequências disso na própria descendência, porque não se busca Deus. E aí os filhos. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Está na hora de nós homens, você que é marido, você jovem, tomar uma posição de ser sacerdote da tua casa, de dizer o seguinte: vamos para a igreja, vamos servir a Deus. É muito triste quando a gente vê as esposas chegando na igreja e os maridos em casa, assistindo televisão, assistindo futebol.
Sabe, muitas vezes as mulheres são as que mais são perseverantes. Mas eu quero chamar a sua atenção, você que é homem, para que você tome essa decisão de conduzir a tua casa para a casa do Senhor, de levar a tua família para Deus, de levar teus filhos para os caminhos de Deus. Como é importante isso nos dias de hoje. Mas eu quero que você também tome essa posição de que você possa servir a Deus com integridade, com firmeza, dependendo de Deus, não de você. Porque tem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver. Tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir ter, não vai ter a resposta que a gente gostaria de ter. Um grande pastor chamado Martin Luther King, ele dizia o seguinte, que tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos, eu perdi. E tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu ganhei. Eu quero que você coloque tudo aquilo que você acha que não está dando conta, que não consegue resolver. Coloque diante de Deus. Deus vai resolver para você. Não é você que vai resolver os seus problemas, mas é Deus. Jesus, clareia através de mim. Canta assim, ó. Através. Clareia. Clareia o Brasil. Vai. Através de mim. Jesus faz o quê? Vou brilhar minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Cadê? Jesus faz o quê?